Não tá botando ainda. Então ele me trouxe aqui os sapinhos que estão exatamente o cordãozinho que era usado pelas Amazonas, as mulheres etruscas, né? Que vieram trazidas pelos fenícios. Essa semana um motorista me falava, ele é um curioso também, acho que é o Maurício. Conversei com o Maurício, ele hoje é responsável, ele é mestre de obras do CIOG, da área de reconstrução do CIOG. Coincidentemente eu cruzo com essas pessoas. E ele teve me falando de vikings, que há um trabalho sobre pesquisa dos vikings na direção da América, os vikings da América, na América. E eu fiquei curioso, esse final de semana eu vou procurar para esse trabalho, me parece que está no History, alguma coisa assim, eu vou procurar. Bem, e hoje, meu caro Brenha, mais uma vez bem-vindo aqui ao Repórter Difusor. O que a gente vai colocar na pauta hoje? Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Hoje nós vamos falar desses sapinhos de pedra verde que ficaram famosos no mundo todo e que são um dos principais joias, digamos assim, peças arqueológicas das comunidades indígenas, exclusivamente desta área aqui do Caribe, da Amazônia, né, onde houve a influência dessas índias, dessas amazonas que não eram índias, mas que vieram para cá e que trouxeram essa tecnologia essa maneira, essa técnica de manufaturar esses sapinhos de pedra verde, tão bonitos, tão admirados e considerados não só amuletos, mas também até como pedras medicinais. Pedras medicinais? Também medicinais? Sim, esse que foi encontrado no Maranhão, esse de Santa Helena, é feito de uma pedra verde, porque vários minerais são verdes, quartzo, nefrita, jadeíta, e esse do Maranhão, esse muiraquitã do Maranhão, ele é de nefrita, e a nefrita é um mineral que tem relações com a cura de inflamações de fígado. Veja que legal, né? Nefrite. Ela é usada para infecções de fígado. Para infecção de fígado, exatamente. Alguma coisa extraída desse mineral verde. Então, e muiraquitã é uma palavra tupi, uma palavra que significa justamente uma coisa que se pendura, como é que chama? Uma medalhazinha, uma conta, justamente na forma de um sapinho, né, que originalmente era um sapo, mas teve toda essa influência de outras culturas. E foi uma surpresa até para o Alexandre Navarro, ele não esperava encontrar no meio das cerâmicas, no meio dos artefatos indígenas, das pedras polidas, né, aqui nas estearias maranhenses, não esperava encontrar uma pedra de tão destaque mundial e que deu artigos científicos e deu aquele livro interessante que eu lidei sobre esse, especificamente sobre esse muiraquitã que foi encontrado aqui. Estou lendo com em muita atenção, muito devagar, estou lendo muito devagar. Durante a semana, em contato comigo, Brênia me mandou alguma coisa sobre a Baixada. Me chama a atenção a Baixada porque ela tem características de Pantanal, é isso? Se estiver errado, me corrija. Porque elas são áreas, aqui muita gente chama as áreas de, nós temos muito igapó, né, que tem uma flora definida, né, toda uma fauna também definida. Por que Baixada? O que se pode falar dessa Baixada? Ecologicamente, a gente pode chamar, até para provocar os nossos conterrâneos aqui do Mato Grosso, a gente pode chamar de Pantanal Mato-Grossense. Nós temos um Pantanal também. Isso, aqui. Pantanal Mato-Grossense, riquíssimas, que de aves só não tem o tuiuiu, mas deve ter muito mais outras espécies de aves, muito mais espécies de aves que o Pantanal Mato-Grossense não tem, pelo posicionamento entre o Nordeste e a Amazônia que essa Baixada Maranhense tem, né? E já foi um mar raso no passado, né? Já foi um mar raso no passado, o mar entrava e até os lagos de Viana, já foi um mar raso, a maré entrava e saía, isso há uns milhares de anos atrás. Aí o mar foi deixando de entrar, né? E acabou que esse grande volume d'água, essa grande lâmina d'água, digamos assim, que são lagos, mas são rios, na verdade são rios bem rasinhos, são rios espraiados de quase nenhuma profundidade. E depois com o recuo dessa influência do mar, essa região toda deixou de ser salina e a água doce predominou. Mas é uma região
densamente povoada no passado. Você viu que a cronologia é em torno de 1000 anos atrás, até 2000 anos atrás, a cronologia desses povos vivendo aqui. E um grande mistério é que eles ocorreu por toda a Amazônia, mas não se sabe ao certo porque eles preferiam morar, fazer as estearias, fazer aqueles tocos de pau-d'arco e construir na parte mais funda, no meio dos lagos. Talvez para se segregar de outras comunidades indígenas em volta, ou até mesmo, está valendo por motivos astronômicos, por motivos físicos, por motivo de bem-estar, por motivo de ser um dos melhores lugares que eles escolheram um ponto para erguer suas casas nesse tempo. E o mundo todo estava em decadência. O mundo em decadência, o mundo em crise, e esses índios aqui vivendo o paraíso na terra. E eles fizeram, depois que souberam das invasões, das agressões que os portugueses faziam aos índios, principalmente no Pernambuco, teve índio que veio para cá avisar, olha, cuidado com esses portugueses, que eles não são muito bons, eles querem nos dominar. E aqui houve uma resistência muito grande contra esses peróis. Mas vivia-se um tempo de paz, e quando começou esses atritos, os índios fizeram os tupis guaranis, fizeram grandes migrações pela América do Sul inteira. Eles estavam ainda sonhando e digamos assim, revivendo os momentos em que viviam em paz. Eles estavam procurando uma terra sem males. Voltaram para o Maranhão e, depois de ter andado pela América do Sul, toda voltaram e se estabeleceram novamente aqui em Upauaçu. Bem, então eu quero fazer aqui uma observação. Essa semana eu estava vendo um documentário do Netflix sobre índios, e havia o depoimento de um índio contando uma outra história, porque eles estavam aqui no litoral, os europeus chegaram e foram tentando escravizar, e escravizaram sim, eles foram escravizados, muitos deles foram escravizados. E quando eles fugiam para dentro, eu não consigo lembrar o nome de um professor nosso, é um doutor nessa área indígena, um antropólogo da UFMA, que foi meu professor, e ele falava que quando os índios eram atacados, eles iam para dentro da mata, iam saindo do litoral e iam para dentro. Quando iam para dentro, muitos deles morriam, sabe por quê? Porque eles tinham que retirar amostras de plantas medicinais ou comestíveis e foram jogando isso, levando com eles não conseguiam entrar sem levar isso aí. Então, há rastros dentro da América, eles criaram verdadeiros paraísos dentro, nas fugas. Eu fiquei muito comovido com isso, e essa semana, vendo esse documentário no Netflix, não sei agora o nome, em que ele mostra que esse genocídio continua, porque na verdade é um genocídio. Os brancos europeus chegaram aqui e foram jogando, foram matando os índios. Fala-se de 12 milhões, fala-se de 6 milhões, eu não sei ao certo, mas o certo é que eles estavam aqui numa harmonia muito boa, e agora quando a gente vê demarcação passando inclusive para as mãos, historicamente isso que está acontecendo agora, está na mão exatamente dos latifundiários, de quem era a terra. Até uma poesia, há um livro de José Chagas que diz quem eram os donos da terra, que fala uma poesia de José Chagas que fala exatamente disso. E eles estão morrendo aos poucos. E eu acho que a morte mais complicada é quando você mata uma cultura. Porque os índios, eles começaram a pegar os carros, as 4x4, eles começaram agora a ter um tipo de... Antena parabólica, celulares. Então eu acho que essa é a forma maior. Eles já foram vitimados inclusive no Maranhão, quando colocaram vírus em roupas que eram doadas para eles na década de 60. Maldade. Por causa disso, a Rádio Educadora saiu do ar em pleno regime militar, porque ousaram colocar isso num programa chamado Entre a Noite e o Dia. Entre o Dia e a Noite, era o programa que tinha por lá. Tá? Então, eles falaram sobre isso. Eu estou falando isso porque você está me dizendo que eles chegaram aqui numa harmonia. Eles não queriam brigas, eles queriam... Tanto é que eles buscam o meio do lago. E você começava a falar isso na semana passada. Agora vale a pena destacar duas figuras que defenderam os nossos índios, que foram contrários a essa exploração, a esse escravagismo indígena, que foi
o padre Antônio Vieira, e um que é muito desconhecido, que foi provavelmente muito mais atuante, que um italiano chamado Gabriele Malagrida. Esse vale a pena a gente conhecer a história dele, porque ele foi justamente perseguido pela Inquisição, perseguido por Roma e perseguido pela Companhia de Jesus, porque chegando aqui ele se maravilhou com toda essa cultura, com toda essa vivência, com toda essa sabedoria indígena, e acabou, digamos assim, sendo passando para o lado do Brasil, passando para o lado dos nossos indígenas, o Gabriele Malagrida. Gabriele Malagrida, vamos rever, se você perdeu o programa da semana passada, o Colégio Santa Teresa ele está ligado ao Colégio Santa Teresa em quê? Está ligado porque o Gabriele Malagrida, aqui, ele instalou a primeira capelinha dele, foi lá no Colégio Santa Teresa. E ele foi que teve a ideia de reunir as mulheres que eram, digamos assim, abandonadas pelas famílias, abandonadas pelos maridos. E quando uma mulher ficava viúva, por exemplo, ninguém queria mais. E às vezes ficava viúva novinha. E todas elas foram acolhidas no que depois passou a ser o Instituto Santa Doroteia e o Colégio Santa Teresa. Mas tudo começa com a visão, digamos, humanista e bastante solidária deste italiano que teve aqui, o Gabriele Malagrida. Agora, por que é uma história oculta? Porque este senhor ele era tão ligado à espiritualidade de uma forma holística, não ligado a religiões, que ele acaba, digamos assim, se envolvendo bastante com os índios, com a espiritualidade indígena, e ele acaba, depois que desencarna, ele acaba fazendo uma coisa inédita. É a única religião no mundo que foi criada do mundo astral para o mundo nosso. Ou seja, Malagrida, depois de morto, ele consegue reencarnar em um índio, chamado de caboclo sete flechas, caboclo sete cruzilhada, uma coisa assim, e depois ele mesmo se identifica nos rituais de Umbanda e é considerado o criador da Umbanda no Brasil, que a Umbanda é uma religião brasileira. Então é uma história muito bonita, envolvendo a espiritualidade de uma forma profunda e que talvez com a nossa ignorância de achar que a Umbanda é ligada com coisas demoníacas, a gente não vê esse trabalho tão bonito que o Malagrida fez aqui em São Luís do Maranhão. Então talvez seria até interessante que se colocasse na pauta um dia desse, esse tipo de uma cesta dessas, para entender isso historicamente. Eu gosto sempre de ver as coisas do ponto de vista histórico, como você está fazendo aqui. Essa personagem eu nunca tinha visto falar. Isso também. Gabriele Malagrida, porque algumas pessoas, elas parecem que com o passar do tempo, quem escreve a história deleta. Isso. Não, isso aqui a gente não pode misturar aqui, vamos tirar isso daqui. Vamos separar como se fosse possível separar. Aliás, eu fico muito feliz de que o Repórter Difusora coloque temas que são até polêmicos. Que quando você está falando aqui de reencarnação, você está falando de a criação do mundo astral para esse mundo nosso real. Então muita gente aqui nesse momento já está, que papo é esse? Então eu nunca fui do tipo, quando me dizia assim, olha, isso aí não é para te ler não. Eu sempre li. E sempre fiz. Quem me ensinou isso foi uma evangélica. Ela dizia, Robson, você pode ler, eu percebo que tu lê um monte de coisas. Uma amiga que hoje não mora mais em São Luís, ela dizia, antes de você fazer uma leitura de um livro, faça uma oração e peça para que apenas o que seja bom seja absorvido por você. Guardei, era evangélica adventista do sétimo dia. Eu achei aquilo tão bom para a minha vida. Então, isso aqui não é para você ler, esse livro é proibido. Não, gente. Eu vou me preparar para ler aquele livro. Eu acho que o futuro mesmo, esse momento que a gente está vivendo hoje, os próprios professores, e você está em sala de aula, o caminho agora é dizer, olha, talvez esse não seja o melhor conteúdo. Ou então, olha, observe com senso crítico. Porque os assuntos estão espalhados na rede. E infelizmente, Robson, as redes sociais não estão contribuindo para uma informação profunda, para um discernimento e para uma junção de toda essa sabedoria, esses conhecimentos. As redes sociais estão, digamos assim, enaltecendo coisas medíocres
e estão ocultando até, tão, digamos assim, quase como se houvesse uma espécie de conspiração que os bons livros, as boas leituras, as boas informações, as verdadeiras informações não cheguem à comunidade em geral. Eu vou fazer intervalo até para ver aqui como é que está o trânsito lá fora e a gente volta já já conversando hoje com Sérgio Brenha mais uma vez, trazendo histórias que estavam escondidas. A gente está dizendo que ele está tirando esses véus. Sabe aquela casa que ficou guardada um tempão? Me lembrei de um filme agora que mostra, eu acho que é A Casa dos Espíritos, um filme famoso de do Allende, a escritora. Você chega na casa, tá os móveis todos cobertos. O que a gente está fazendo aqui é tirando esses véus, esses panos, para mostrar uma história que às vezes a história oficial não quer contar. A gente volta já já. Agora na Difusora, as notícias do trânsito.